Amém, irmãos. Enquanto nós vamos ofertando e dizimando, eu quero convidar os irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos 46. Salmos capítulo 46. Nós estamos caminhando numa jornada, uma série de mensagens acerca da fé. A série se chama Aumenta a Nossa Fé. Isso está pautado no texto de Lucas, capítulo 17, quando os próprios discípulos chegam ao mestre e diz para ele: Senhor, para que venhamos realizar tal feito, para que possamos cumprir a tua ordem, então aumente a nossa fé. Interessante que a palavra de Deus diz, a própria Bíblia fala, que a fé, ela não vem por outro caminho, ao não ser ouvir a palavra de Deus. À medida que nós vamos nos apropriando da palavra de Deus, nós vamos enchendo o nosso interior, o nosso coração de fé. Será que nesta noite você pode declarar ao Senhor e dizer: Senhor, aumente a minha fé nesta noite. Encha o meu coração com a tua palavra. Encha o meu coração, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem preparado nesta noite, a tua vontade, o teu querer. E nesta noite, mais uma vez, eu creio que Deus falará poderosamente ao seu coração. Nós não vamos sair daqui de mãos vazias. Nós vamos sair daqui tocados pela presença do Senhor. Porque é a palavra de Deus, é a presença do Senhor que nos garante. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor, ele tem um encontro extraordinário. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele não sai desse encontro mesmo, mas sai transformado pelo poder da palavra de Deus. Vamos abrir Salmo 46, do verso 1 ao 11. Do verso 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem, espumugem e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele se faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8: Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da guerra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Pai, nos abençoe. É a tua palavra, é a tua porção.
Fale conosco nesta noite de uma forma muito pessoal, ímpar e muito profunda. Que sejamos tocados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Que não seja o homem, mas seja a Tua presença nos direcionando, falando conosco e nos tocando como lhe apraz. Cumpra os Teus propósitos nessa noite. Assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesta noite nós vamos falar sobre mais fé. Se nós devemos pedir fé, nesta noite nós vamos pedir a Deus mais fé para crer no Deus conosco, no Deus presente. Você acredita que Deus está presente na sua vida e na sua história? Você acredita que por mais que os percursos e a jornada seja difícil, ou por mais que nesta jornada da vida haja imprevistos, Deus continua presente em nossas vidas? O Salmo 46, interessante que ele é entoado e é cantado por um coral, e um coral feminino, amados. O Salmo 46, ele foi inspiração para Martinho Lutero escrever aquele hino que se chama Castelo Forte, é o nosso Deus. Interessante que ao ler o Salmo 46, nós vamos perceber que ele foi escrito no exato momento quando Deus trouxe livramento a Jerusalém, sobre as mãos dos assírios. Ou seja, no período que Jerusalém estava passando por aflições, Deus traz livramento ao seu povo. É no período da aflição que Deus se fez presente, que Deus trouxe livramento, que Deus tirou as angústias, os temores, os questionamentos, as dúvidas. E eu creio que nesse Deus presente, esse Deus que atua na nossa vida, na nossa história, o desejo dele é também trazer livramento sobre diversas áreas da nossa vida. Interessante que o Salmo 46, ele foi escrito num período muito difícil de Jerusalém. A cidade tinha sido cercada durante 6 meses pelos assírios, por Senaqueribe. O reino de Israel, a parte do norte, literalmente já tinha sido destruído pelos assírios. E agora faltava e restava a parte do sul. Então, após a destruição do lado do norte, 20 anos depois, Senaqueribe parte para o lado do sul, com o anseio e o desejo de trazer destruição. Interessante que uma frase célebre de Senaqueribe, só para os irmãos terem entendimento o que passava na mente e no coração do rei da Síria, Senaqueribe exclamou, ele declarou as seguintes palavras, ele disse: fechei Jerusalém, eu fechei Ezequias, o rei de Jerusalém, como um pássaro se fecha na gaiola. Exatamente era essa dimensão que Senaqueribe tinha. Ele já tinha em seu coração que a situação já estava ganha. Interessante que nesse momento, enquanto Senaqueribe está declarando que a vitória já era ganha, em 2 Reis, capítulo 19, verso 6, vai dizer, Isaías, de uma forma muito usada por Deus,
ele declara a Ezequias, o rei de Jerusalém, ele diz assim: Ezequias, não temas por causa das palavras que ouvistes. Não temas. Não temas. Eu não sei quais são as últimas palavras que têm ecoado no seu coração. Eu não sei quais são as palavras que têm chegado diante da sua vida, da sua alma. Mas Deus nesta noite está dizendo a você: não temas. Não temas. Interessante que durante 6 meses, os assírios tentam de uma maneira muito feroz, muito sagaz, de uma maneira muito violenta, atentar contra o reino do sul, contra Jerusalém. Senaqueribe invade, ele conquista uma parte do reino do sul, ele já tinha cercado e invadido, tomado 46 cidades, e o rei de Judá, que é o próprio Ezequias, ele tenta de alguma maneira contrabalancear essa situação. Ele tenta de alguma forma mediar essa situação. Interessante que a história vai revelar que Ezequias, então, ele envia uma mensagem a Senaqueribe, uma mensagem em tom de submissão a ele. E essa mensagem, ela foi junto dela foi alguns bens de valores. A história, a Bíblia vai dizer que ele enviou alguns a prata e ouro, juntamente com esta carta. Prata e ouro que ele tirou do templo, que ele tirou do seu palácio, a fim de aquietar o coração de Senaqueribe. Mas mesmo Senaqueribe recebendo esses bens, Senaqueribe ele não mudou de posição. A intenção dele era adentrar, tomar posse, conquistar, tornar o povo de Deus escravo. E interessante que mesmo não mudando de posição, Ezequias, ele não se submete mais. Ele toma uma posição de permanecer, de aguentar firme, de perseverar diante das oposições. E aqui eu quero lembrar uns fatos rápidos aqui, antes da gente entrar no texto, irmãos. Eu estou contextualizando aqui para a gente entender. O texto, o pano de fundo, o contexto desse texto que nós vamos ler, adentrar nele, ele fala que então é um período de dificuldade, um período em que o povo de Deus estava sendo violentamente a Síria se levantou de uma forma violenta com seus melhores e maiores soldados. Já tinha tomado posse de uma parte da terra, já tinha conquistado algumas partes, algumas cidades. E interessante que agora o povo de Deus já começava a se encontrar num estado de escravidão. 2 Reis, capítulo 18, verso 15 ao 16, vai dizer que Senaqueribe não só tinha adentrado e conquistado uma parte do reino, que começou a cobrar impostos, e pesadíssimos. E o texto vai dizer que lá em 2 Reis, eles cobravam 300 talentos de ouro. A escravidão era algo tão crítico naquela época, irmãos, que a região de Jerusalém não tinha água, não tinha rios, não tinha passagem de água.
E foi necessário, Ezequias, de uma forma com muita sabedoria e sendo muito usado, ele construiu um sistema que, se assim diz, subterrâneo. Um túnel, uma passagem, para poder alcançar e conquistar e trazer água para o seu povo. Agora, diante de toda essa dificuldade, diante de todo esse embate, essa luta que o povo de Deus estava enfrentando, a Bíblia vai dizer o seguinte: que o poderoso exército da Síria, apenas em uma noite, pela vontade e pela decisão de Deus, apenas em uma noite, o povo, todo o exército, foi destruído pela direção e pela ordem de Deus. A palavra diz que então aquilo que os afligia em apenas uma única noite, passou não a afligir mais. Aquilo que trazia peso sobre a vida do povo, em apenas uma noite, não trazia mais peso ao povo. E aqui eu penso, e aqui eu quero pensar com os irmãos rapidamente aqui, que se for a direção de Deus, se Deus quiser mudar o cenário, o diagnóstico, aquilo que tem preocupado a sua alma, o seu coração, apenas uma palavra, apenas uma direção de Deus pode mudar o diagnóstico e a história da sua vida. O Salmo 46, ele vai dizer que Deus é refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente. Será que nessa noite nós podemos nos submeter, não às circunstâncias, mas a esse Deus Todo-Poderoso, que de fato Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele de fato é o nosso socorro bem presente em dias de angústia e atribulações? O texto ele vai dizer que o exército da Síria, que era em média 185 mil homens, morreram numa noite, numa madrugada. O anjo chegou naquele lugar, e a Bíblia vai falar que aquele povo, aqueles soldados, foram acometidos de uma peste, se assim pode dizer, uma doença, algo os afligiu, e assim Deus deu livramento ao seu povo. Nesta noite, irmãos, eu quero declarar a sua vida e ao seu coração nesta noite de uma forma muito preciosa. Talvez você chegou aqui nesta noite um pouco ansioso, ansiosa, preocupado com as questões da vida. Talvez a sua alma se encontre um pouco agitada diante do cenário que estamos vivendo nesse período de pandemia. Mas eu quero dizer a você que nós servimos e temos um Deus de paz. E esse Deus de paz, Ele trabalha, Ele se manifesta, Ele age. E o texto em Isaías vai dizer que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se as coisas ainda não se resolveram na sua vida, Deus está dando uma direção. Espere, aguarde, confie no Senhor, porque Deus está trabalhando e se manifestando para aqueles que nele esperam. Hoje, nós vamos dar uma olhada no texto, no Salmo 46, tentando perceber essa presença de Deus no Salmo 46. Olhando para o Salmo 46 e tentando enxergar esse Deus presente, esse Deus em ação, esse Deus presente na nossa vida, na nossa história. Um Deus que caminha conosco. O verso 1 ao verso 3, e nós vamos ler, ele vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem, espumugem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Até o verso 3. Vamos dar uma olhada nesses versos aqui. Talvez as incertezas da vida, irmãos, as incertezas e as lutas e as batalhas da vida podem sobrevir a nós. E de uma maneira tão violenta que pode fazer com que eu e você, nós, passamos a acreditar que Deus não está presente, que Deus está ausente, que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. As lutas e as batalhas e as pelejas da vida podem nos levar a pensar desta forma. Mas o que o texto vai dizer, e preste atenção nisso, irmãos, preste atenção no que eu falei anteriormente. Jerusalém, diante dos assírios, nada podia fazer. Era uma batalha desigual, até desumana. Jerusalém não podia deter a força dos assírios. Jerusalém se encontrava e eles se sentiam frágeis diante desta guerra, essa batalha. Eles se sentiam desprotegidos, eles se sentiam inseguros. Mas algo mudou em todo o cenário. E a pergunta é, o que mudou? O que fez mudar? Foi quando a presença de Deus entrou no cenário, entrou na vida e na história de Jerusalém. O texto vai dizer, em Ezequias vai falar que o anjo do Senhor foi até o lugar aonde os inimigos estavam. O anjo do Senhor é a presença de Deus, foi até lá. E a presença de Deus deu livramento ao seu povo. A presença de Deus deu vida nova ao seu povo. A presença de Deus deu liberdade ao seu povo. Foi exatamente a presença do Senhor. Isaías 37, verso 36 diz assim, Isaías, irmãos, então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. 37, aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e voltou para a sua região, para Nínive, e ali permaneceu. Olha só que coisa maravilhosa. A presença de Deus colocando as coisas no devido lugar. A presença de Deus tirando tudo aquilo que afligia o seu povo, trazendo paz ao coração do povo. E eu penso, irmãos, que essa presença de Deus em nossas vidas, nesse ano de 2021, pode mudar o cenário da nossa vida, da nossa história, da sua casa, da sua família, pode mudar o diagnóstico lá no seu trabalho, aonde não há portas, portas vão se abrir, aquilo que não acontece, a presença de Deus vai fazer acontecer, e tudo aquilo que nós necessitamos, o Deus de todas as necessidades, nos supre, cuida de nós, nos abençoa. É nas tribulações da vida que nós vamos experimentar esse Deus presente. Não permita que as lutas e as dificuldades te façam crer que Deus não está presente na sua vida e na sua história. É mentira de Satanás. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua cuidando da sua vida, da sua história. Deus continua ciente de tudo e muito mais daquilo que às vezes a gente nem sabe.
Talvez eu olhando no espelho e observando que cada dia mais fio de cabelo está caindo, irmãos. Talvez, né, não sei quando tiver 50 anos, 60 anos, que vai me aguardar, me esperar lá na frente. Mas eu creio, embora eu não saiba, Deus sabe absolutamente quantos fios de cabelo eu tenho, irmãos. Deus sabe. Deus sabe coisas que a gente não sabe. A gente deve se curvar diante dessa grandeza do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece o meu passado, conhece o meu presente e conhece o meu futuro que me aguarda. Embora eu não saiba, Ele sabe. Ele sabe. Salmo 46, verso 2. Vai dizer assim, e preste atenção nisso, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem, espumugem, e na fúria os montes se estremeçam. E eu quero chamar a sua atenção no verso 3, verso 2 e 3, para duas palavras idênticas. Lá diz, ainda que. Sabe o que o texto está querendo dizer com isso? No verso 1, ele fala que Deus é presente na tribulação. Mas ainda que essa tribulação piore, você já viu situações assim? Pastor, está ruim. Só não pode piorar. Mas quando a gente acha que não pode piorar, piora. E o texto está dizendo assim, ainda que nesta vida presente você tenha porto seguro, ainda que nesta vida real que nós estamos tendo, existencial, ainda você deposite a sua segurança aonde? Na sua família, no seu trabalho, nos seus recursos. Mas ainda que isso se abale, essa estrutura estremeça, porque ele está usando aqui, falando de terra, está falando de montes, falando de coisas seguras, firmes, e ele está dizendo que tudo isso que é firme, que a gente julga ter firmeza, segurança, mesmo que isso se abale, o texto continua dizendo, Deus é presente sobre as nossas vidas. Deus continua sendo presente, ainda que a terra e os montes se abalem. Eu estou presente, o Senhor está dizendo, eu estou com vocês, vocês não estão só, eu serei o seu escudo, eu serei o seu refúgio, eu serei o seu abrigo. Salmo 91, verso 1 vai dizer lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Olha o que o texto salmista está declarando no Salmo 91. Deus vai fazer duas coisas. Ele vai trazer livramento sobre as nossas vidas, e a presença de Deus vai nos colocar num ambiente seguro. Quem em 2021 não quer livramento sobre a sua vida? Quem não quer viver um ambiente seguro em 2021? O texto está dizendo, é a presença de Deus sobre nós, que nos garante livramento e segurança. Será que nesta noite você pode declarar, Senhor, vem sobre mim, vem sobre a minha vida, minha história, minha casa,
Traz livramento sobre mim, ó Pai, neste ano. Traga, meu Pai, livramento sobre a minha família, minha casa. Leva-me, ó Pai, para um ambiente seguro, um lugar de segurança que somente o Senhor pode nos colocar. A primeira verdade que o Salmo 46 nos dá é esta: que mesmo diante das incertezas da vida, eu devo crer que Deus, Ele é presente. Você pode olhar para o teu irmão e declarar aí, ó, não importa as circunstâncias, Deus é presente na sua vida. Não importa as circunstâncias, Deus, Ele é presente. Amém? Outra verdade que o texto vai trazer a nós, e eu quero compartilhar aos irmãos, está no verso 4 até o verso 7. E vamos dar uma olhada. O verso 4 vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Guarda o verso 7 aí no seu coração. A segunda verdade que nós podemos trazer para as nossas vidas, que o Salmo 46 vai declarar, que em meio às incertezas da vida, nós devemos crer que há um Deus que está conosco. Há um Deus que está conosco. Interessante que o Salmo 46, ele fala de um período de incerteza, de insegurança, um período de luta, de batalha. E diante de tudo isso, o povo, e diante de tudo isso, nós também podemos começar a acreditar que Deus não está conosco. Nós podemos começar a acreditar que Deus não está do nosso lado. Podemos acreditar que Deus, então, Ele se opôs a nós. Diante de tantas batalhas que muitas vezes a gente enfrenta, começamos a duvidar. Será que Deus está se opondo a mim, diante de tudo isso que eu estou enfrentando? A Bíblia vai dizer que Jerusalém vivia um jugo muito pesado. Jerusalém se encontrava como escravos dos assírios. Jerusalém pagava impostos e muito pesados, irmãos. E Jerusalém teria vários motivos para dizer: Deus não está do nosso lado, Deus não está conosco. E às vezes é assim, irmãos, quando o jugo se torna pesado demais, às vezes questionamos, às vezes declaramos, de que lado o Senhor está, aonde o Senhor se encontra. Será que o Senhor não vê essa injustiça que eu estou enfrentando? Será que o Senhor não vê esse desrespeito que os inimigos estão tendo para comigo? Será que o Senhor não percebe? Cadê o Senhor diante de tudo isso? O verso 4 vai dizer assim, e vamos dar uma olhada. O verso 4 vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Em Jerusalém não existia rios e não existia possibilidade de ter rios, irmãos. Mas o cântico, Salmo 46, verso 4, vai dizer que eles declaram e falam de um rio, ilustrando a ideia de um rio que corre e permeia o seu caminho. E eles estão imaginando que, assim como um rio que corre e permeia todo o seu caminho, assim é a presença de Deus na cidade de Jerusalém. A presença de Deus corre pela cidade. A presença de Deus está em todo lugar da cidade. Está em todos os cantos da cidade. A presença de Deus está naquele lugar. Ou seja, embora aquele rio fisicamente não existia, preste atenção nisso, irmãos. Aquele rio não existia. Em outras palavras, embora eu não veja a presença dele, embora eu não sinta a presença de Deus, embora eu não toque na presença de Deus, Deus está dizendo e declarando sobre a sua palavra que a presença dele é real sobre as nossas vidas. Que a presença dele é como um rio que vai caminhando ao nosso encontro. A presença dele é como um rio do seu grande amor sobre nós, da sua grande bondade, a sua misericórdia, da sua graça sobre as nossas vidas, e virá sobre o nosso encontro. Diante disso, o que nós devemos fazer é exercer fé, crer que a presença de Deus é real. Exerça a sua fé, creia. Por mais que os seus olhos, por mais que os seus sentidos, por mais que tudo diz ao contrário, Deus está dizendo: eu sou como um rio que voa ao seu encontro. Eu sou como um rio que, com a sua graça, a bondade e a misericórdia de Deus jamais se apartará, jamais faltará sobre as nossas vidas. Ele virá ao nosso encontro. E perceba isso, irmãos. Às vezes os nossos sentidos podem nos enganar. Às vezes. E preste atenção nisso. Quem viveu dias muito difíceis, existe um personagem que eu admiro e gosto muito, José do Egito, um jovem, um menino, e diz logo no início, capítulo 37, que ele teve um sonho. E ele enfrentou tantas adversidades, tantas lutas, tantas circunstâncias contrárias. E o texto vai dizer, e a Bíblia ao longo das passagens vai dizer que ele enfrentou e passou por todo esse tempo difícil na sua vida. Embora alguns poderiam olhar para o José do Egito e falar: José do Egito é um sonhador, ele é apenas um menino, ele é um coitado, ele é um perdido, um desprezado, um injustiçado, é um rapaz ferido. Mas a Bíblia em alguns momentos declarou, apesar de tudo isso, a Bíblia deixava claro, o Senhor, a presença de Deus era com José. Apesar das nossas histórias, apesar do meu percurso de vida, a minha jornada ser difícil, saiba de uma coisa: Deus é com você. Deus é conosco, Deus é com a sua vida, a sua casa, a sua história. O verso 7
46, verso 7, ele declara o seguinte: que há um Deus presente, mas Ele não só está presente na nossa vida, como Ele também está conosco. Sabe o que isso quer dizer? Deus não só está presente, como Ele está do nosso lado. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Não sei o que você está enfrentando, passando, mas a palavra de Deus está dizendo: Deus está do seu lado. Diante disso, diante de tantas lutas e adversidades e circunstâncias contrárias, a Bíblia está dizendo, a Bíblia, o Deus da Bíblia, do Todo-Poderoso, está declarando: creia na minha presença. Eu sou real. Eu estou presente na sua vida, na sua história. E não só estou presente, como também estou do seu lado. Deus está do nosso lado. Portanto, o que o texto nos convida a fazer? Nós vamos ficar de pé e nós vamos encerrar aqui. Verso 10. Verso 10. Deus dá uma direção para as nossas vidas e para o nosso coração hoje. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou chegando, vim ao culto, mas o Senhor não sabe das minhas lutas, as minhas adversidades. Há tantas coisas que eu enfrento, eu luto, pelejo, às vezes de coisas lá de trás, desde a minha infância. As batalhas são grandes, são intensas. O inimigo parece que vai até vencer sobre as diversas áreas da minha vida. Mas a palavra de Deus está dizendo: não temas, porque eu sou presente na sua vida. Não temas, porque eu estou do seu lado. E como nós vamos sair daqui nesta noite? O verso 10 diz assim: aquietai-vos, aquiete a sua alma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Quando Ele declara que eu sou Deus e você saberá, Deus está dizendo: eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou pelejar e eu vou me manifestar na sua vida. Nesta noite, se há um pedido que nós devemos fazer, diante de tantos pedidos que nós poderíamos realizar e fazer, nesta noite eu te encorajo a dizer: Senhor, dê-me mais fé para crer no Deus presente, no Deus conosco, nesse Deus presente que caminhará comigo e com você em 2021. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar e falar com Deus. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos a Ti, ó Pai. Teu nome é exaltado neste lugar e nesta noite, ó Pai, através da Tua palavra, através dos louvores. E nessa hora nós queremos exaltar o Teu nome através das nossas decisões nesse momento. Decisão de crer, decisão, ó Pai, de não dar ouvidos às circunstâncias, mas apenas à Tua palavra. Dar ouvido, ó Pai, à Tua direção sobre as nossas vidas. O Senhor nos criou para a Tua glória. O Senhor nos criou para adorá-lo. O nosso propósito é adorar o Teu nome.
E nós adoramos quando estamos no caminho dos teus propósitos. Que a gente não venha sair dos teus propósitos. Que a gente não deixe de adorá-lo. Porque é no caminho da adoração que nós vamos ter um Deus presente, um Deus conosco, um Deus ao nosso lado, um Deus que age com sinais e maravilhas. Que nesta noite, ó Pai, possamos tomar decisões que venham adorar o Teu nome, de crer, de confiar, de esperar o Seu agir, o Seu manifestar. Que não seja mais o homem trabalhando, e sim dando abertura para Deus trabalhar nas nossas vidas, na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Vem, Senhor, reina sobre nós, sobre os nossos corações. Toma o controle e o governo de todas as coisas. E se assim o Senhor fizer, e assim se você der abertura para Deus governar a sua vida em todas as áreas, a palavra de Deus vai dizer a nós que então Deus será a nosso favor e nada poderá nos deter. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Não será as circunstâncias, não será o inimigo, não será o tempo, a espera, nada irá nos deter, porque temos Deus, e se temos Deus, temos tudo, temos todos os recursos, temos tudo o que precisamos. Obrigado, ó Pai, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. Nos abençoe e nos edifique nesta noite, que saiamos daqui encorajados pela Tua direção e pela Tua voz. Assim nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.